Olá, família Deus nas telas. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo especial do nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pelo livro mais importante da história, a Bíblia Sagrada. Se você sempre quis entender melhor a mensagem de cada um dos seus livros, mas se sentiu um pouco perdido, não se preocupe. Preparamos um guia completo e acessível para você desvendar os segredos da Palavra de Deus. Prepare-se para uma aventura transformadora que irá edificar a sua fé e te aproximar do coração de Deus. O Antigo Testamento é a primeira parte da Bíblia que conta a história da criação do mundo, a aliança de Deus com o povo de Israel e as profecias sobre a vinda do Messias. É um livro cheio de histórias incríveis, leis importantes e mensagens inspiradoras. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada um dos seus 39 livros. Gênesis é o livro dos começos, narrando a criação do mundo, a história de Adão e Eva, o dilúvio, a Torre de Babel e a história dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo descreve a escravidão dos israelitas no Egito, a vocação de Moisés, as pragas, o êxodo, saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho, a entrega dos 10 mandamentos e a construção do tabernáculo. Levítico contém leis e regulamentos sobre sacrifícios, rituais, pureza e santidade, estabelecendo as normas para a adoração e a vida do povo de Israel. Números narra a jornada dos israelitas no deserto, o censo do povo, as provações e rebeliões, e a preparação para entrar na terra prometida. Deuteronômio apresenta discursos de Moisés, relembrando a lei, exortando a obediência e renovando a aliança com Deus antes da entrada em Canaã. Josué descreve a conquista de Canaã sob a liderança de Josué, a divisão da terra entre as tribos de Israel e a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Juízes narra um período de ciclos de pecado, opressão, arrependimento e libertação, com a história de diversos juízes que lideraram Israel em tempos de crise. Ruth conta a história de Ruth, uma moabita que se torna parte da linhagem de Jesus, demonstrando a fidelidade e o amor redentor de Deus. Primeiro livro de Samuel narra a transição de Israel de uma teocracia para uma monarquia, com a história de Samuel, o último juiz, e a unção de Saul como o primeiro rei de Israel. Segundo Samuel descreve o reinado de Davi, suas vitórias, seus pecados e o estabelecimento de Jerusalém como a capital de Israel. Reis narra o reinado de Salomão, a construção do templo, a divisão do reino de Israel em dois, Israel ao norte e Judá ao sul, e a história dos reis que governaram. Reis continua a história dos reis de Israel e Judá, o declínio espiritual, o cativeiro da Assíria para Israel e da Babilônia para Judá, e o exílio do povo. Primeira Crônicas apresenta uma genealogia desde Adão até Davi, focando no reinado de Davi e na preparação para a construção do templo. Segunda Crônicas narra a história do reino de Judá, com foco no templo, nos reis que buscaram a Deus e nas reformas religiosas. Esdras descreve o retorno dos judeus do exílio na Babilônia, a reconstrução do templo e a restauração da lei. Neemias narra a reconstrução dos muros de Jerusalém sob a liderança de Neemias e a renovação da aliança do povo com Deus. Ester conta a história de Ester, uma judia que se torna rainha da Pérsia e salva seu povo da destruição, demonstrando a providência de Deus. Jó explora o tema do sofrimento, a justiça de Deus e a fé em meio à adversidade, através da história de Jó, um homem justo que enfrenta grandes provações. Salmos é uma coleção de cânticos, poemas e orações que expressam uma variedade de emoções e experiências humanas, desde louvor e adoração até lamentação e súplica. Provérbios apresenta sabedoria prática para a vida diária, com conselhos sobre como viver de forma justa, prudente e temente a Deus. Eclesiastes reflete sobre a vaidade da vida, a busca por significado e a importância de temer a Deus e guardar seus mandamentos. Cânticos é um poema de amor que celebra a beleza e a intimidade do relacionamento
entre um homem e uma mulher, simbolizando o amor de Deus por seu povo. Isaías contém profecias sobre o Messias, o julgamento de Israel e das nações e a restauração futura de Sião. Jeremias profetiza sobre o juízo vindouro sobre Judá por causa de sua idolatria e pecado, e oferece esperança de restauração após o exílio. Lamentações expressa o lamento e a tristeza pela destruição de Jerusalém e o sofrimento do povo de Judá durante o cativeiro babilônico. Ezequiel contém visões e profecias sobre o juízo de Deus sobre Israel e as nações, a restauração de Israel e a vinda do Messias. Daniel narra a história de Daniel e seus amigos na corte da Babilônia, suas visões e profecias sobre os reinos da terra e o reino de Deus. Oséias usa a história do casamento de Oséias com uma esposa infiel para ilustrar a infidelidade de Israel para com Deus e o amor redentor de Deus. Joel profetiza sobre uma praga de gafanhotos e uma seca que devastam a terra, chamando o povo ao arrependimento e anunciando o dia do Senhor. Amós denuncia a injustiça social e a idolatria em Israel, profetizando o juízo de Deus sobre o povo. Obadias profetiza sobre a destruição de Edom por sua hostilidade para com Israel. Jonas narra a história de Jonas, que é enviado para pregar o arrependimento em Nínive, e aprende sobre a misericórdia de Deus. Miqueias denuncia a injustiça social e a idolatria em Israel e Judá, e profetiza sobre o Messias que virá de Belém. Naum profetiza sobre a destruição de Nínive, a capital da Assíria, como um juízo de Deus sobre sua maldade. Abacuque questiona a justiça de Deus diante da maldade no mundo e aprende a confiar em Deus mesmo em tempos difíceis. Sofonias profetiza sobre o dia do Senhor, um dia de juízo sobre todas as nações, e oferece esperança de salvação para um remanescente fiel. Ageu exorta o povo a reconstruir o templo em Jerusalém, prometendo a bênção de Deus sobre eles. Zacarias contém visões e profecias sobre a restauração de Jerusalém, a vinda do Messias e o reino de Deus. Malaquias denuncia a infidelidade do povo de Israel nos dízimos e ofertas e anuncia a vinda do Messias e do dia do Senhor. Agora, vamos mergulhar no Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia, que narra a vida, os ensinamentos, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o Messias prometido. É um livro cheio de amor, graça e esperança para toda a humanidade. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada um dos seus 27 livros. Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido, o Rei dos Judeus, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Marcos apresenta Jesus como o servo de Deus, realizando milagres e ensinando com autoridade. Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem, mostrando sua compaixão pelos marginalizados e necessitados. João apresenta Jesus como o Filho de Deus, revelando sua divindade e oferecendo vida eterna a todos que crerem nele. Atos narra o início da igreja, a propagação do evangelho, a conversão de Paulo e suas viagens missionárias. Romanos apresenta a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo, a graça de Deus e a vida no Espírito. 1 Coríntios aborda questões de divisão, imoralidade, dons espirituais e ressurreição na igreja de Corinto. 2 Coríntios defende o ministério de Paulo, expressa seu amor e preocupação pela igreja de Corinto e exorta ao arrependimento. Gálatas defende a doutrina da justificação pela fé contra os que ensinavam que a salvação dependia das obras da lei. Efésios apresenta a unidade da igreja em Cristo, a graça de Deus e a vida cristã no poder do Espírito Santo. Filipenses expressa na alegria de Paulo em Cristo, exorta à humildade, à unidade e ao crescimento espiritual. Colossenses exalta a supremacia de Cristo sobre toda a criação e adverte contra falsos ensinamentos. 1 Tessalonicenses encoraja os crentes em Tessalônica a perseverarem na fé, a viverem em santidade e a esperarem a volta de Cristo. 2 Tessalonicenses corrige equívocos sobre a volta de Cristo,
Exorta ao trabalho e à disciplina. 1 Timóteo. Oferece instruções a Timóteo sobre como liderar a igreja, combater falsos ensinamentos e viver uma vida piedosa. 2 Timóteo. Encoraja Timóteo a perseverar no ministério, a pregar a palavra e a permanecer fiel a Cristo. Tito. Oferece instruções a Tito sobre como organizar a igreja em Creta, nomear líderes e ensinar a sã doutrina. Filemon. Apela a Filemon para que receba Onésimo, um escravo fugitivo que se converteu ao cristianismo, como um irmão em Cristo. Hebreus. Apresenta a superioridade de Cristo sobre os profetas, os anjos, Moisés e o sacerdócio levítico, exortando os crentes a perseverarem na fé. Tiago. Enfatiza a importância das obras como evidência da fé genuína, oferecendo conselhos práticos para a vida cristã. 1 Pedro. Encoraja os crentes a perseverarem em meio à perseguição, a viverem de forma santa e a confiarem em Deus. Do 2 Pedro. Adverte contra falsos mestres, exorta ao crescimento espiritual e lembra da certeza da volta de Cristo. 1 João. Apresenta os critérios para reconhecer a verdadeira fé cristã: amor fraternal, obediência aos mandamentos de Deus e confissão de que Jesus é o Cristo. 2. João. Adverte contra a hospitalidade a falsos mestres que negam a encarnação de Cristo. 3. João. Elogia Gaio por sua hospitalidade e adverte contra Diótrefes por sua oposição à verdade. Judas. Exorta os crentes a combaterem os falsos mestres que se infiltraram na igreja e a perseverarem na fé. Apocalipse. Revela o futuro, o juízo de Deus sobre o pecado, a vitória final de Cristo e o estabelecimento do reino eterno de Deus. E assim, chegamos ao final da nossa jornada pelos livros da Bíblia. Vimos que o Antigo Testamento prepara o caminho para a vinda de Jesus, enquanto o Novo Testamento nos apresenta o Messias, sua vida, morte e ressurreição. Ambos os testamentos são essenciais para compreendermos a mensagem completa da Bíblia e o plano de Deus para a nossa vida. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre cada livro da Bíblia? Se este vídeo te ajudou a compreender melhor a palavra de Deus, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal Deus nas Telas para receber mais conteúdos que edificam a sua fé. Qual livro da Bíblia te inspirou mais? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos trocar ideias.